Você já acordou com o coração pesado, sentindo que o dia mal começou e já parece impossível de enfrentar? Às vezes, é como se o mundo lá fora estivesse gritando, exigindo atenção, decisões, força. Mas e dentro de você? Quem cuida do seu interior antes que o caos comece? Há algo extraordinário que acontece quando você decide, antes de qualquer coisa, buscar o Senhor. Não depois de olhar o celular, não depois de correr para o trabalho, nem mesmo depois do café, mas antes de tudo, no silêncio sagrado do início do dia, entregar seus primeiros minutos àquele que sustenta todas as coisas. É nesse momento que o céu se inclina à terra, e você é envolvido por uma paz que não se explica, apenas se sente. Talvez você tenha tentado fazer tudo com suas próprias forças. Planejou, correu, lutou, se esforçou, e mesmo assim terminou o dia esgotado, frustrado, sem ver os frutos do que tanto tentou construir. Sabe por quê? Porque a base estava fora do lugar. Quando Deus não é a primeira parte do seu dia, o resto pode até parecer funcionar, mas algo sempre falta. Agora imagine como seria acordar, e em vez de carregar o peso das preocupações, você fosse guiado por uma presença amorosa, firme, que já conhece cada detalhe do que está por vir. Imagine começar seu dia ouvindo a voz que acalma tempestades, recebendo direção de quem vê além do tempo e sentindo a segurança de quem nunca falha. Isso não é utopia. É uma realidade para quem busca o Senhor primeiro. Há um segredo que poucos conhecem. O lugar mais poderoso do seu dia não está no seu escritório, na sala de reuniões ou nas redes sociais. Está no seu quarto, na sua sala, no canto silencioso onde você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu não quero dar um passo sem ti. É ali que tudo muda. É ali que o impossível se torna possível. É ali que o comum se torna sobrenatural. Buscar o Senhor em primeiro lugar não é um ritual religioso. É uma declaração. Eu confio mais em Deus do que em mim mesmo. É um ato de rendição, mas também de coragem. É deixar de lado a ansiedade pelo controle e escolher descansar na sabedoria daquele que criou o tempo, a vida e o propósito. E se eu te dissesse que há uma chave espiritual que destrava paz, direção, livramentos e até mesmo provisão, e que essa chave está nas suas mãos agora mesmo? Essa chave se chama prioridade. Quando Deus se torna a sua prioridade, Ele começa a alinhar tudo aquilo que parecia fora do lugar. Ele organiza o invisível para que você viva o visível com equilíbrio e plenitude. Não é sobre merecer. É sobre desejar. É sobre fome de presença. Quando você escolhe buscar a Deus antes de tudo, está dizendo: Senhor, eu quero te ouvir antes de ouvir o mundo. Quero te seguir antes de seguir minhas vontades. Quero te amar antes de amar qualquer coisa ou pessoa. Talvez você esteja cansado de acordar todos os dias com um vazio que você não consegue preencher. De viver correndo, sem direção, e sentindo que algo essencial está sempre faltando. A verdade é que sua alma está com saudade do seu Criador. E todas as manhãs, Ele espera por você. Espera por um momento de comunhão, de entrega, de conversa verdadeira. Essa oração que você está prestes a ouvir não é apenas um texto bonito. É um encontro, é um convite, é o despertar de algo dentro de você que talvez tenha adormecido. E se você ficar até o final, sentirá o poder real do que é colocar Deus em primeiro lugar. E nunca mais começará um dia da mesma forma. Não se trata de perfeição, mas de direção. De começar com o coração no lugar certo. E esse lugar é no centro da vontade de Deus. Ele tem algo para te dizer hoje. Algo que pode transformar a sua rotina, sua mente, suas emoções e seu futuro. Mas só quem busca, encontra. E agora é a sua vez de buscar. Você está pronto para começar esse dia de um jeito diferente? Então respire fundo. E venha comigo. Porque quando você escolhe Deus primeiro, o resto se alinha. E o céu começa, no amanhecer do seu quarto, o silêncio que revela Deus. A maioria das pessoas desperta e imediatamente é engolida pelo barulho do mundo. Notificações,
prazos, responsabilidades. Mas Deus fala no silêncio. Não no barulho do feed, mas na quietude da alma. E é justamente por isso que buscar o Senhor nas primeiras horas do dia não é apenas uma escolha sábia. É um ato de sobrevivência espiritual. É no silêncio da manhã que a voz de Deus se torna mais clara, mais doce, mais transformadora. Talvez você não perceba, mas toda manhã carrega um convite sagrado. Enquanto o céu clareia lá fora, o Espírito de Deus se aproxima de você, esperando apenas um coração disposto. Um coração que, mesmo sem palavras, clama: "Fala comigo, Pai." E sabe o que acontece quando você faz isso? O céu responde. Não com trovões, mas com paz. Não com ruído, mas com direção. Há um poder escondido na rotina de quem prioriza a presença de Deus antes de qualquer outra coisa. Não é sobre um ritual religioso, mas sobre intimidade. Deus não quer uma performance, Ele quer o seu coração. E quando você entrega seus primeiros minutos a Ele, está dizendo: "Senhor, eu te amo mais do que tudo que este mundo pode me oferecer hoje." E o incrível é que mesmo nas manhãs em que você acorda sem forças, Deus continua ali. Às vezes você não tem palavras, só tem lágrimas. E tudo bem, porque Ele entende até o que você não diz. Ele traduz suspiros em orações e transforma silêncio em alívio. Buscar a Deus primeiro é ter um refúgio constante, um abrigo que nunca fecha as portas. Muitos têm buscado soluções em 1000 lugares: livros, vídeos, conselhos, estratégias. Mas poucos têm se rendido à fonte de toda a sabedoria. E o que o Senhor quer te lembrar hoje é simples, mas profundo. Aqueles que me buscam, me encontram. Não é uma promessa condicional, é uma garantia de amor. Quando você o procura, Ele se deixa achar. E com Ele, você encontra o que nenhuma outra fonte pode dar. Agora pense: quantas decisões você já tomou sem consultar Deus? Quantas vezes se perdeu tentando acertar, apenas porque não parou para ouvir a voz dele logo no início? O resultado disso é sempre o mesmo: cansaço, frustração e aquele vazio que insiste em permanecer. Mas hoje pode ser diferente. Hoje pode ser o recomeço de uma vida guiada e não mais atropelada. Então, antes de qualquer coisa, feche os olhos por um momento e respire fundo. Esqueça as pressões, os ruídos, as expectativas. Apenas diga: "Senhor, estou aqui. Fala comigo." Esse simples gesto, feito com sinceridade, tem poder para abrir o céu sobre você. Porque quando você busca o Senhor primeiro, Ele não apenas responde, Ele se revela. Prioridade que transforma o dia. Buscar o Senhor primeiro é mais do que um ato espiritual. É um posicionamento de fé. Quando você entrega a Deus o início do seu dia, está dizendo ao mundo espiritual: "Eu não dependo da minha força. Eu confio em Deus." Esse tipo de atitude muda completamente a atmosfera da sua rotina. Você deixa de andar no improviso e começa a caminhar com direção. Muita gente começa o dia no automático, sendo empurrada pelas urgências. Mas quem começa com Deus, começa com propósito. E isso faz toda a diferença. Enquanto outros estão correndo atrás do que não sabem se vão alcançar, você está sendo guiado por aquele que já preparou o caminho. Não é uma vantagem espiritual, é um segredo do céu. O inimigo sabe que, se ele conseguir roubar os seus primeiros minutos, ele consegue confundir o seu dia. É por isso que tantas distrações surgem logo ao acordar. Mas quando você decide resistir a essa distração e priorizar a presença de Deus, você desarma as armadilhas do dia. Você começa o seu dia revestido, fortalecido, protegido. E há algo muito poderoso nisso. Deus honra quem o honra. Quando você decide dar a Ele os primeiros frutos do seu tempo, Ele abençoa todo o restante. É como plantar sementes em solo fértil. Cada oração sincera, cada momento de adoração, cada verso lido com atenção se transforma em raiz profunda dentro de você. E essa raiz sustenta sua fé nas horas difíceis. Buscar o Senhor primeiro é também uma forma de realinhar seus desejos.
Às vezes você acorda com a mente cheia de ansiedade, metas e preocupações. Mas ao entrar na presença de Deus, algo muda. As prioridades se organizam. O que parecia urgente revela-se desnecessário. E o que parecia pequeno diante dos olhos humanos se revela essencial aos olhos de Deus. Há paz quando você começa o dia com o coração conectado ao céu. Você anda diferente, fala diferente, reage diferente. Porque dentro de você há uma certeza: Deus está comigo. E isso não é apenas conforto emocional, é verdade espiritual. A presença de Deus, quando buscada em primeiro lugar, se torna o seu escudo, sua bússola e sua fonte. Hoje, você tem a chance de reescrever sua rotina, de parar de viver em piloto automático e começar a viver com propósito. Não espere um sinal extraordinário para começar. O extraordinário já está disponível, no simples gesto de buscá-lo primeiro. Ele está à porta, batendo. Só falta você abrir. O coração que Deus escuta Deus não está procurando palavras bonitas. Ele está procurando um coração sincero. Quando você se apresenta diante dele logo cedo, você não precisa fingir força nem esconder fraquezas. Ele já conhece você por inteiro. E mesmo assim, deseja se encontrar com você todas as manhãs. Isso é amor. Amor verdadeiro, puro, incondicional. Às vezes, a oração mais poderosa que você pode fazer é: Deus, eu não sei o que fazer. Porque quando você reconhece sua limitação, você abre espaço para que Deus manifeste o seu poder. E Ele ama fazer isso. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que buscaram o Senhor em momentos de desespero e foram surpreendidas pela graça. A oração da manhã não é um amuleto, é uma ponte. Uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. É onde você despeja suas aflições e recebe esperança. É onde você entrega seus medos e recebe coragem. É onde você confessa sua confusão e recebe direção. É nesse espaço que a transformação acontece. Quando você ora logo cedo, você está alimentando a sua alma antes de alimentar seu corpo. Está enchendo o seu espírito antes que o mundo tente esvaziá-lo. É um ato de cuidado profundo, de sabedoria espiritual. Pessoas que buscam a Deus cedo são como árvores plantadas junto ao rio, firmes, mesmo diante do calor e da seca. E o mais belo é que Deus nunca se cansa de ouvir você. Ele não está ocupado demais, não está distante. Ele está ao seu lado, desejando participar do seu dia, das suas decisões, das suas lutas. Mas ele espera ser convidado. E o convite mais poderoso que você pode fazer é aquele que acontece logo ao amanhecer. Se o seu coração está pesado, machucado ou cansado, não esconda isso. Traga tudo para Deus. Ele não se assusta com suas dores. Ele cura. Ele transforma. Ele renova. E quanto mais sincero você for, mais profundamente ele agirá. A oração que muda o dia não é a mais longa, é a mais verdadeira. Hoje decida falar com Deus como você fala com um pai que ama, porque é exatamente isso que ele é. Você não precisa impressioná-lo, precisa apenas se entregar. E no momento em que fizer isso, algo começará a mudar, dentro de você e ao seu redor. Porque Deus escuta corações rendidos. Direção que vem do alto. Quantas vezes você começou o dia cheio de decisões para tomar, sem saber ao certo qual caminho seguir? Essa indecisão, esse peso sobre os ombros pode se tornar insuportável. Mas quando você busca a direção de Deus logo cedo, tudo muda. Você não está mais tentando adivinhar. Está ouvindo a voz de quem já sabe. A Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não é uma poesia bonita, é uma verdade espiritual. Se você entregar o seu dia a Deus logo no início, Ele começa a abrir e fechar portas conforme sua vontade. E quando Deus fecha uma porta, é livramento. Quando Ele abre, é propósito. O que Deus quer te dar hoje não é apenas motivação, é direção. Motivação te empurra, direção te guia, e Ele quer guiar você. Quer te mostrar por onde andar, com quem falar, o que evitar. E essa direção vem através da busca diária,
do relacionamento contínuo. Um coração disposto a ouvir sempre encontrará uma voz disposta a falar. Não se engane. A direção do alto é melhor do que qualquer plano humano. Pode parecer ilógico no começo, mas os caminhos de Deus são mais altos. Buscar a vontade dele logo cedo é como ajustar a bússola do seu espírito. Você começa a ver com outros olhos, pensar com outra mente, agir com outro coração. Muitas pessoas vivem perdidas, mesmo com a agenda cheia. Fazem muito, mas realizam pouco. Correm o dia inteiro, mas não chegam a lugar nenhum, porque faltou direção, não faltou esforço, faltou alinhamento. E esse alinhamento só acontece quando você para tudo e diz: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá hoje? Deus quer te guiar com detalhes. Ele quer participar das pequenas e das grandes decisões, mas ele só age onde é convidado. Então, convide-o. E quando você sentir a paz dele confirmando algo, siga com confiança. Quando não sentir, espere. Deus não se atrasa. Ele age no tempo certo e da forma perfeita. Hoje, antes de dar o primeiro passo, olhe para cima e diga: Guia-me, Senhor. Essa simples oração tem poder para evitar quedas, desvios e arrependimentos. Porque quando Deus dirige seus passos, até os obstáculos viram lições, e os atrasos viram proteção. A presença que sustenta. Você já reparou como, mesmo depois de uma noite inteira de sono, às vezes acorda cansado? Isso acontece quando o corpo descansa, mas a alma continua inquieta. E é por isso que buscar o Senhor primeiro é tão essencial. A presença de Deus não apenas acalma, ela sustenta. Sustenta a mente, o coração, o espírito. Sustenta você por inteiro. Enquanto o mundo nos oferece doses rápidas de estímulos, café, redes sociais, notícias, Deus oferece presença. Ele não corre, não grita, não pressiona. Ele espera. Espera o seu olhar, a sua atenção, a sua entrega. Porque ele sabe que, uma vez que você prova da paz dele, você nunca mais quer viver sem. A presença de Deus muda tudo. Ela transforma ambientes, limpa pensamentos, fortalece emoções. É como um bálsamo invisível que vai curando áreas que você nem sabia que estavam feridas. É por isso que começar o dia com Deus é mais do que espiritualidade. É autocuidado da alma. Você pode até sair de casa sem café, mas não deveria sair sem a presença de Deus. Porque o que sustenta seu dia não é o planejamento, o talento ou os contatos. É a graça. E essa graça se renova todas as manhãs, mas só recebe quem estende a mão com fé para pegar. Ela está disponível. Basta buscar. O mundo lá fora pode ser cruel, imprevisível, exaustivo. Mas você não precisa enfrentá-lo sozinho. Quando você carrega a presença de Deus dentro de si, você tem uma força invisível te guardando, te aconselhando, te fortalecendo. Você tem aquilo que o mundo inteiro procura, e poucos encontram. Buscar a presença de Deus logo cedo não significa que você não terá lutas. Mas significa que você não lutará sozinho. Significa que, mesmo no meio da batalha, você terá paz. Mesmo no meio da escassez, terá provisão. Mesmo em dias nublados, terá luz. A presença de Deus não tira os desafios, mas transforma a maneira como você passa por eles. Hoje, antes de sair para a vida, mergulhe na presença daquele que te sustenta. Fale com ele. Ouça-o. Permaneça. E você verá como até o dia mais difícil pode se tornar leve, quando é vivido ao lado de um Deus que carrega o peso junto com você, o recomeço de uma nova história. Talvez você esteja ouvindo isso hoje com um peso no coração. Talvez tenha falhado ontem, tenha perdido oportunidades, tenha tomado decisões das quais se arrepende. Mas aqui está a boa notícia. Com Deus, cada manhã é uma nova chance. E quando você o busca primeiro, você está dizendo: eu quero recomeçar. O diabo quer que você acredite que já é tarde demais, que você não tem mais jeito, que Deus se cansou de você. Mas isso é mentira. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E sabe o que isso significa? Que enquanto você acorda com culpa,
Deus está esperando com perdão. O simples fato de você estar ouvindo esta mensagem hoje já é uma prova de que Deus não desistiu de você. Ele está te chamando de volta para o lugar onde tudo começa, a presença dele. Não importa o que você fez. O que importa é o que você vai decidir fazer agora. E se você escolher buscá-lo, ele estará lá, pronto para te receber. Recomeçar com Deus é diferente de recomeçar sozinho. Porque quando Deus entra, ele restaura. Ele cura o que foi quebrado, recompõe o que foi perdido e até transforma os erros em testemunhos. Ele é especialista em escrever novas histórias com pessoas imperfeitas que decidem confiar novamente. Você não precisa de forças para mudar tudo hoje. Só precisa de fé para dar o primeiro passo. E esse passo é simples, mas poderoso. Buscar o Senhor antes de qualquer outra coisa. Colocar a vida nas mãos dele. Confiar que ele sabe o caminho, mesmo quando você não consegue enxergar nada à frente. Não se prenda ao passado. Deus está mais interessado no seu presente e no seu futuro. Ele está dizendo: venha como está. Não espere se arrumar por dentro antes de vir. Venha, e ele mesmo fará a obra. Mas venha, não adie, porque quanto mais você espera, mais tempo você perde longe daquilo que realmente preenche. Hoje pode ser o início de um novo ciclo. Um ciclo de fé, de direção, de cura. E tudo começa com uma escolha: buscar o Senhor primeiro. Então respire fundo e dê esse passo. O céu já está aberto esperando sua resposta. A proteção que vem com a presença. Você não sabe o que vai acontecer hoje, e essa incerteza pode gerar ansiedade. Mas há uma forma de caminhar em paz mesmo no desconhecido, debaixo da proteção de Deus. Quando você busca o Senhor primeiro, você ativa uma cobertura espiritual que te acompanha durante todo o dia. Deus não promete ausência de lutas, mas promete estar contigo em todas elas. E essa presença é escudo, é abrigo. Quantas vezes você nem percebeu os livramentos que teve, mas foi a mão dele que te guardou. E quantas mais você pode experimentar, se decidir estar sensível à voz dele logo cedo. A oração da manhã não é apenas um momento de paz. É um ato de guerra espiritual. É ali que você se reveste da armadura de Deus. É ali que você cancela ataques do inimigo, neutraliza setas invisíveis e firma seus pés na rocha. É ali que você toma posse da vitória antes mesmo da batalha começar. Muitos enfrentam dias terríveis sem nem entender por quê. Estão espiritualmente desprotegidos. A alma está exposta, o coração vulnerável. Mas isso não precisa ser assim. Quando você começa seu dia com Deus, você está dizendo ao inferno: eu não estou sozinho. O Todo-Poderoso está comigo. Deus vê o que você não vê. Ele conhece os perigos escondidos, as armadilhas disfarçadas, os caminhos ilusórios. E quando você o busca, ele te guia longe disso. Às vezes, um atraso é proteção. Um não é cuidado. Uma mudança de planos é livramento. Mas só quem está alinhado com ele consegue discernir. Buscar o Senhor primeiro é como ativar um sistema de segurança celestial. Não é superstição, é comunhão. E quanto mais você vive nessa realidade, mais sensível você se torna às instruções divinas, e mais protegido você caminha. Hoje, antes de sair de casa, ore. Declare: Senhor, guarda a minha entrada e a minha saída. Me livra do mal que eu não consigo ver. Me cobre com o teu sangue. Faça isso com fé. E sinta a paz que excede todo o entendimento tomar conta de você. A vida que flui do altar. O altar não é apenas um lugar físico, é um estilo de vida. Viver buscando o Senhor primeiro é viver com o coração no altar. É decidir todos os dias começar com Deus. É transformar a oração da manhã em fonte de vida, não em obrigação. É perceber que tudo começa ali, aos pés dele. Quem vive no altar, vive com propósito. Não age por impulso, não se deixa levar pelo medo, não caminha sem direção. O altar não é lugar de religiosidade, é lugar de rendição.
É onde você se despe de si mesmo para se revestir de Cristo. É onde você diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ao buscar o Senhor primeiro, você transforma o comum em extraordinário. O café da manhã vira comunhão. O trajeto até o trabalho vira tempo de adoração. Cada decisão se torna uma oportunidade de glorificar a Deus. A vida deixa de ser uma série de tarefas e passa a ser uma missão. E quem vive com o coração no altar atrai o céu. A presença de Deus começa a ser percebida nas mínimas coisas. Você vê milagres nas pequenas providências. Você sente direção nas palavras mais simples. Você vive de forma sobrenatural, mesmo em dias comuns, porque o Espírito Santo habita em você e te guia. Essa vida está disponível para todos, mas poucos a experimentam, porque exige uma escolha diária. Buscar o Senhor primeiro não é fácil, mas é transformador. É o que separa os que sobrevivem dos que vivem, os que correm dos que voam, os que apenas existem dos que marcam a eternidade. Hoje, você pode decidir viver com o coração no altar. Não apenas orar por costume, mas orar por amor. Não apenas buscar por necessidade, mas por desejo. E quando essa busca se torna seu estilo de vida, Deus se torna o centro de tudo, e nada mais é como antes. Agora que você ouviu essa mensagem, pare um instante, feche os olhos e diga do fundo da alma: Senhor, eu te busco em primeiro lugar. Reina sobre o meu dia. Reina sobre a minha vida. Eu te coloco no centro. E veja como o céu se move quando você se move em direção a Deus. Quantas manhãs já passaram sem que você parasse para ouvir a voz de Deus? Quantos dias começaram com pressa, barulho, distrações e terminaram com a sensação de vazio? Hoje, você ouviu mais do que palavras. Você ouviu um chamado, um convite para viver diferente. Não apenas reagir ao que o mundo joga em cima de você, mas escolher, intencionalmente, buscar o Senhor primeiro. Porque é nesse primeiro momento do dia que tudo se define: o seu humor, suas decisões, sua paz, sua direção. Cada parte deste vídeo foi um degrau, um passo em direção a uma vida mais profunda, mais leve, mais alinhada com o céu. Falamos sobre a importância de entregar o controle, de confiar nos processos, de se revestir da presença, de começar do altar. Tudo isso não é uma teoria bonita, é um caminho real, possível, transformador. Mas ele só se torna verdade na sua vida quando você escolhe caminhar por ele, dia após dia, manhã após manhã. E essa escolha começa agora. Deus não está distante. Ele está perto, esperando por você no silêncio da manhã. Ele está pronto para guiar seus passos, renovar suas forças, te livrar do mal e te mostrar o propósito por trás de cada detalhe. O que ele precisa é que você diga: sim, Senhor, eu quero te buscar primeiro. E quando isso se torna hábito, se torna vida. E a vida com Deus nunca é pequena, nunca é rasa, nunca é em vão. Então, que a partir de hoje, suas manhãs tenham um novo sentido. Que ao acordar, antes de pegar o celular, você dobre os joelhos. Que antes de ouvir o mundo, você ouça o céu. E que cada novo amanhecer seja uma oportunidade de começar de novo, com Deus à frente, no centro e acima de tudo. Porque quem busca o Senhor primeiro, nunca caminha em último lugar. Ele vai à frente, ele abre o caminho, ele sustenta, ele surpreende. Se essa mensagem tocou o seu coração, se ela falou com você de alguma forma, não guarde isso só para si. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários o que Deus falou com você hoje. Sua resposta pode abençoar alguém. E lembre-se, todos os dias, você tem a chance de recomeçar. Mas só um caminho leva à paz verdadeira: buscar o Senhor primeiro, sempre.